no Cristo humilhado por causa dos nossos pecados e ao mesmo tempo exaltado acima de todos os poderes e nomes, prezados irmãos e irmãs. Tende entre vós o mesmo sentimento, o mesmo modo de sentir e de agir que Cristo teve. Assim começa Paulo no nosso texto. Nós, por natureza, temos a tendência de abrandar aquilo que nos parece um pouco exagerado, que nos parece exigente demais, que não estamos muito a fim de assumir. Mas, quanto à palavra de Deus, não temos o direito de mexer em nada, de abrandar nada, de não querer fazer pouco caso daquilo que está com clareza ali dito. Tenham é um imperativo. E nós não podemos dizer que isto é apenas uma sugestão, um indicativo, uma coisa subjetiva. É um imperativo. Tenham entre vocês, interessante que é entre vocês, ou entre vós. Mas para que um sentimento de humildade e de amor exista entre nós, é preciso, claro, que ele esteja primeiro dentro de nós. Então, não está errado dizer, tenham em vocês a mesma maneira de pensar, agir, os mesmos valores, a mesma posição diante dos acontecimentos que Jesus demonstrou. Mais adiante do texto, um pouquinho, diz um outro imperativo, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Também não deixa na nossa opção, é um imperativo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quanto à humildade, que é o foco do nosso texto, a ordem é também clara, objetiva e direta. Tende em vós, na humildade de Cristo, um exemplo, um modelo, uma maneira de também se comportar e agir. E o apóstolo Pedro confirma quando ele diz, humilhai-vos, pois, diante ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Portanto, repito, não é correto diluir, abrandar, açucarar os imperativos bíblicos, para contemplar, para satisfazer o nosso comodismo, a nossa indiferença, a nossa zona de conforto. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, de se posicionar, de agir como Jesus o fez. Mas escuto dentro de mim uma voz que diz assim, mas isto é impossível. É exigir demais. Com tantas circunstâncias adversas ao meu redor, com tantas tentações a me chamar para o pecado, para o orgulho, para os erros da natureza humana pecaminosa, com tantas pressões do diabo, do mundo e da minha própria carne, como eu vou ter o mesmo modo de sentir e agir de Jesus? Mas aí logo isso que tenta me levar para o comodismo, me libertar do imperativo, eu escuto Hebreus 12:4 dizendo,
na luta contra o pecado, vocês ainda não foram provados até o sangue. Já pensaram? Ainda não fomos provados, tentados, desencaminhados com tanto poder e força, a ponto de podermos nos desculpar por causa da queda. E aí também eu escuto o apóstolo Paulo dizendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, que não fosse suportável. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Esse versículo tem me incomodado bastante. Que desculpa tenho eu quando não suporto? Quando me deixo levar pela dificuldade, pela tentação, pelo pecado. Mas aqui também a palavra é clara. Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas afinal, em que consiste o imperativo? Tende entre vós o mesmo modo de sentir, o mesmo modo de ser de Jesus? Nosso texto coloca duas situações. Jesus, sendo igual a Deus, não se aproveitou, não usou, não usurpou a qualquer custo esta sua qualidade divina. Ele podia ter saltado da cruz, ele podia ter transformado pedras em pães, ele podia ter escapado da mão dos soldados na quinta-feira à noite. Ele não fez uso dessa capacidade divina, deste poder, para tirar proveito próprio. Por outro lado, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, se humilhou, tornando-se um mártir na cruz, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, a mais vergonhosa, a mais humilhante que havia. Então, no seu esvaziar-se, Jesus é o exemplo de humildade extrema e de nobreza de caráter e perfeição que nos é apontado aqui como um desafio, uma ordem para nós imitarmos. Não foi pouca a humilhação de Jesus. A morte de cruz realmente foi um sofrimento indescritível. Agora, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que quando Deus diz assim, tende em vós, desenvolvei a vossa salvação, Ele está dizendo, venham a mim, busquem em mim o querer e o realizar, bebam da fonte da água da vida, abasteçam-se no meu poder, na minha graça, deixem-se guiar pela força da palavra e dos sacramentos, pela ação do Espírito Santo. Então, qualquer imperativo de Deus é ao mesmo tempo um convite para buscarmos nele a força, o poder, a capacidade de andar naquela proposta, naquele imperativo. Mas o que nos impede, o que nos atrapalha, enfim, chegarmos a este alvo? É justamente o comodismo, a indiferença, aquela ideia do deixa estar como estar para ver como fica, aquela falta de disposição a um sacrifício a mais, aquele acomodar-se a uma situação errada e não estar disposto a sair da sua zona de conforto, do seu comodismo. É não resistir com as forças que realmente estão à nossa disposição
para lutar contra o diabo, o mundo e o nosso velho homem. Alguns, talvez, em vez de dizer como o publicano na parábola, Senhor, tem piedade de mim, não sou digno de levantar minha cabeça diante de ti, eles fazem que nem o fariseu. Chegam lá cheios de empáfia e de orgulho e de arrogância, debulham os seus méritos e boas ações diante de Deus, sem um pingo de misericórdia para com aquele que não foi tão privilegiado. Eles aproveitam o privilégio para esnobar e para querer arrancar o cisco do olho do outro quando não estão dispostos a tirar a trave do próprio olho. Outros acham que, uma vez que seus celeiros estão abarrotados de mantimento, uma vez que eles tenham o que comer, o beber e divertir-se à vontade, não precisam olhar para os Lázaros que estão na escadaria passando fome. Outros ainda, cheios de soberba, vociferam contra um cego curado por Jesus, dizendo: você que nasceu todo cheio de pecado, quer nos dar uma lição, quer ensinar a nós, os doutores da lei? Quem você acha que é? Sabe com quem está falando? Estas são atitudes ao contrário do ter em nós mesmos e entre nós o sentimento de Cristo. Não abusar, não se prevalecer, não fazer uso da força, a força de um diploma, quem sabe, né? A força muscular, o dinheiro, um intelecto privilegiado, dotes de beleza física, para aparecer, tirar vantagem, oprimir, cometer injustiças. E o exemplo vem de Jesus. Pequena amostra é o que até agora nós já vimos sobre o Domingo de Ramos. Montado num filho de jumenta, Jesus entra na capital, Jerusalém, no domingo antes da sua morte, para aparecer, não para mostrar grandiosidade, mas justamente para nos ensinar a humildade. E no meio desta humildade está também a sua grandiosidade. Num filho de jumenta, o Filho de Deus montado vai para Jerusalém, onde sabe que dias após será crucificado. E o ensinamento deste Jesus é: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, que se faça servo. Tal qual o Filho do Homem, que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o foco, a grande lição. No Jesus humilde, na sua humilhação, no seu proceder diário e no seu sacrifício sobre a cruz, decidirmos, cada um de nós, e de fato assumirmos a condição de discípulos do nosso Redentor Jesus, e sempre tendo em mente também o que recomenda o nosso lema, o lema da IEL. Em Mateus 11, 29, Jesus diz: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Firmados no exemplo de Jesus, nos ensinamentos dele, nós queremos, a cada novo dia, assumir concretamente, decididamente, uma posição de ter entre nós o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar e de agir que Jesus Cristo nos deixou. Porque ele disse também: o que aprenderam de mim, isso também
pratiquem. O que eu vos fiz, façam vocês também uns para com os outros. Cristo humilhado é nosso Senhor e Salvador. Honremos o seu amor, o seu sacrifício, as suas bênçãos. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes neste Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o único mediador entre Deus e os homens, nosso querido Salvador. Amém.